Olá, amigos do canal. Como eu havia dito para vocês, vou tirar um tempinho para contar os milagres que o Senhor já fez na minha vida. Tipo assim, histórias da vida real. Mas vou dividir eles em alguns vídeos, porque eu tenho bastante coisa para contar, bastante coisa para falar. Mas antes eu gostaria de deixar assim claro que eu não sou melhor que ninguém, que o nosso Deus não faz acepção de pessoas, como está escrito lá em Atos 10. Os milagres que eu vivi são frutos de uma fé viva. É o resultado da soma do esforço humano com o poder divino. Para mim, esses dois fatores são fundamentais: o esforço humano e o poder divino. Então, vamos lá. Eu creio que a palavra de Deus, no seu todo, são promessas para nós. Além, claro, que revelações e orientações. Quer ver? Vamos analisar juntos. Veja aqui comigo João 15:7. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vos será feito. Que promessa? Que promessa que o Senhor tem aqui para nós? Tudo que pedirmos será feito. Mas tem uma condição. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Provérbios 1:33. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará tranquilo, sem receio do mal. Qual é a promessa? Habitar em segurança. Mas tem uma condição. Mas o que me der ouvidos. Então, essas condições vão sempre me lembrar Deuteronômio 28. Sempre, sempre. Sabe por quê? Porque lá tem muitas promessas, mas também está escrito as condições para o cumprimento dessas promessas. Então, assim, posso dizer que, em primeiro lugar, eu preciso ter uma vida de obediência em tudo, sem deixar brechas para Satanás, que está como um leão rugindo, buscando a quem possa tragar. Eu imagino essas cenas assim, ó, baseado na promessa de Salmos 34:7, eu imagino essa cena. E a promessa é: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu imagino essa cena. Satanás, seus anjos, os espíritos maus, ao derredor e o anjo do Senhor guardando. E eles não podem chegar perto. Mas eles não podem chegar perto de quem? Dos que temem ao Senhor. E essa cena? E para mim também é muito especial, muito linda. O leão ali, fugindo, buscando quem possa tragar, Satanás como leão, e os anjos do Senhor acampados ao redor daqueles que temem ao Senhor. Aí ficamos tranquilos, tranquilos, conforme a promessa de Provérbios 1:33. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará sem receio do mal. Que maravilhoso, né? Desculpa. Ok, então já sei que o primeiro passo a ser dado é uma tomada de decisão e ler a palavra de Deus e conhecer suas instruções, seus mandamentos e obedecer, ter um compromisso com o Senhor. Eu preciso crer de verdade que a palavra é viva, atuante, eficaz e fiel. Então, posso dizer que eu preciso ter uma fé viva. E o que é uma fé viva? Hebreus 11:1 responde e diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Vou parafrasear, vou esmiuçar esse verso. Então eu diria assim: a fé viva é esperar que a palavra de Deus realize o que ela diz que fará e depender dessa palavra para que ela faça o que ela afirma que fará. Isso é fé. Crer no Senhor. No que está escrito aqui na palavra de Deus, é crer que vai acontecer do jeito que está escrito, do jeito que o Senhor prometeu. Ok? Em outros momentos, vamos conversar um pouquinho mais sobre essa importância de desenvolver essa habilidade de confiar e depender. Porque, gente, cultivar a fé significa cultivar a dependência. Lembra? O justo viverá pela fé. Então, eu pergunto: a minha fé entra em ação? Entre ação, assim, quando as coisas fogem do controle das minhas mãos.
Quando eu não posso fazer mais nada, a minha fé é viva e entra em ação? Outra pergunta. Quando as coisas fogem do meu controle, das suas mãos, quando foge das suas mãos, a sua fé entra em ação ou você entra em desespero? Olha essa cena. Você continua caminhando mesmo sem ver nada, confiando que a mão do Senhor está lhe amparando? Essa aqui é uma fé viva, não é uma fé cega. Ela está com os olhos vendados ali para mostrar o quê? Quando eu não tenho um domínio de mais nada, quando as coisas fogem do controle, quando eu não enxergo mais saída, quando eu não tenho mais chão, eu continuo caminhando, eu dou o próximo passo, confiante que a mão do Senhor vai me amparar, ou eu entro em desespero. Aprender a confiar nas promessas é um exercício diário. Alguém aí do outro lado pode dizer assim: ah, tu tá falando isso porque nunca passou necessidade, nunca ficar desempregada com um filho pequeno, nunca passaste por apuros no trânsito, nunca perdeu quem ama, nunca. Bom, eu digo, eu sei o que são essas coisas e muito mais outras, porque o Senhor permitiu que eu passasse por muitas situações. Nos primeiros desafios da minha vida, não foi nada fácil, mas foi um processo que eu precisava passar para crescer espiritualmente. Foi um processo para eu aprender a confiar e depender de Deus. Sabe? Cada vez que eu conto as coisas que eu vivi, tudo que o Senhor operou na minha vida, é como se eu tivesse vivendo aquela situação novamente, mas agora sem dor, porque eu sei que tudo foi uma escola. Eu saí da teoria e fui para a prática. Eu precisava ser provada para eu me conhecer, para ver se a minha fé ia entrar em ação ou eu iria entrar em desespero. Eu precisava experimentar o que é depender de Deus. Agora eu posso falar com propriedade, por experiência própria, esta frase do Espírito de Profecia, que diz assim: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus nos conduziu no passado. Lindo, né? Não tenho o que temer. Se eu conheço esse Deus, se eu sei como ele opera, que eu sei que ele guarda, eu sei que ele provê, nada tenho a temer do que virá pela frente. Eu não vou cansar de contar as maravilhas que Deus fez na minha vida, porque o objetivo é encorajar você a dar esse passo de fé, também viver por essa fé, ser dependente de Cristo, porque os que conhecem as profecias sabem que irá chegar o tempo, e não está muito longe, onde tudo que vamos ter é a fé. Literalmente, só teremos as promessas do Senhor para conseguir ter forças para seguir em frente, pois não teremos mais comida, não teremos casas, a não ser que se renda ao sistema do anticristo, que já está atuando bem escancarado para os que estão atentos às profecias, mas de maneira bem sutil para os distraídos. Assim como foi no dia de Noé, seguiam a vida e não se perceberam quando a porta da arca fechou, que hoje para nós é a porta da graça, e o dilúvio levou a todos. Assim, eu imagino essa cena assim, porque é o que já está acontecendo. Essa cena, o sapo, se jogar ele numa água quente, ele vai pular. Então, o que que Satanás está fazendo? Botou a aguinha fria e o sapinho ali dentro tranquilo. E a água foi esquentando, até ferver e ele morreu cozido. É assim que o diabo, que Satanás está fazendo conosco. Ele botou água fria e está esquentando, e só quem está atento às profecias que está percebendo, e vai pular antes do tempo dessa panela. Voltando para a minha vida. Uma das primeiras experiências foi em uma noite em que meu marido disse que queria jogar bola. Eu não falei nada, mesmo não acreditando, eu não falei nada. Passei a roupa dele bem certinho, ele se arrumou todo, se encheu de perfume, com a roupa de sair, é claro, né? A roupa do jogo eu tinha colocado dentro da mochila. Ah, não podia sair sem levar a roupa da mochila, né? Sem levar a roupa do jogo, aliás. Mesmo assim, eu passei a roupa de passeio, vi esse perfume todo, eu não falei nada, nada.
Nem cara feia, nem nada. Fiquei normal. Dei um beijo e falei, vai com Deus. Tchau. Eu me lembro da oração como se fosse ontem. E olha que faz mais de 20 anos. Quando ele fechou a porta, o portão, eu fechei a porta da casa, dobrei os meus joelhos, coloquei a cara no pó, literalmente, e orei. Orei a palavra. Não é a palavra que tem poder? Não é a palavra que é viva e vai fazer o que ela diz que vai fazer? Então, eu orei a palavra. Em João 16:13, tá assim, porém, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas falará tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16:8 também diz assim, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Bom, se ele vai guiar a verdade, se ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo, então ele fala, certo? O Espírito de Deus fala com as pessoas. Então eu orei, Senhor, sei que ele não vai jogar bola, sei que o que planejou não deve ser uma coisa muito boa. Não sei o que ele planejou, mas só sei que ele mentiu para mim. Então, por favor, convence ele. Diz para ele que o que ele pretende fazer é errado. Diz que ele é casado e precisa voltar para casa. Diz que ele tem filhos e precisa dar exemplo. Tudo isso em pensamento. Porque eu já tinha ouvido alguém falar que Satanás pode jogar pensamentos e ideias na minha mente, mas não tem o poder de saber o que eu estou pensando. Hoje, a única coisa que eu grito aos quatro cantos para todos ouvirem são as promessas do Senhor, o que está escrito. Mas tem coisas que ainda ficam só na minha mente. Então, quando eu acabei de orar, acredito que foi uns 5, 10 minutos que eu fiz esse pedido, lembrando da promessa do Espírito Santo, me levantei e liguei um louvor. Mas um louvor de adoração, como esse aqui, ó. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Vamos lá. Depois eu coloco o hino no final ele inteiro para vocês. Passando ali uns 20 minutos que ele saiu de casa, ele volta. Chega em casa com aquela cara de criança. Queria aprontar algo. Todo meio sem jeito. E diz assim, eu não ia jogar bola. Tinha combinado de ir tomar cerveja com os amigos em algum lugar. Mas assim que eu saí de casa, uma voz falou no meu ouvido. Falou assim, que tu pretende fazer errado, que tu és casado e precisa voltar para casa. Tens filhos e precisa dar exemplo. Gente, ele simplesmente repetiu o que eu pedi ao Espírito Santo de Deus. Ele falou na sequência, o nosso Deus é um Deus vivo, ativo e ainda faz milagres. Olha só, se eu tivesse brigado, reclamado, chamado de mentiroso, aí mesmo que ele iria, e cheio da razão, ele iria dizer que eu empurrei para fora de casa. Mas a Bíblia diz assim, que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra Satanás e seus anjos. Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em outra versão, diz que é contra as potestades e principados e os demônios. É claro que quando ele confessou o erro dele, eu não contei a minha oração e nem de quem era aquela voz, porque eu pensei, na próxima vez ele vai ignorar. Não sei se foi certo ou errado, mas não contei.
Só fui para o banheiro agradecer ao Senhor, louvar ao Senhor. E, ou melhor, naquela situação, eu aprendi que eu não posso com Satanás e seus anjos, mas o Senhor Jesus já derrotou ele na cruz. E só Cristo pode derrotá-lo. Por isso que eu preciso de estar escondida no Senhor, escondida na cruz. A minha vitória está e vem de Cristo. Então, hoje, eu deixo aqui a lição de obediência. Eu preciso pedir ao Senhor que me ajude a escolher obedecer aos mandamentos, às orientações, porque sozinha eu irei fracassar. Obediência, as promessas de Deuteronômio, outras promessas, se ouvires, mas se atentares, obediência para as promessas se cumprirem. Segundo, lutar com as armas certas, com a armadura de Cristo. Minha luta não é contra as pessoas, mas contra Satanás e seus anjos que usam essas pessoas. Então, a luta é de Cristo. A minha parte é orar e confiar. É buscar no Senhor essa comunhão tão estreita, que os frutos do Espírito sejam as minhas orações, as minhas ações. Terceiro, confiar e depender. Quem irá guerrear é o Senhor, não eu. Como eu já falei, a minha parte é confiar, esperar, depender e louvar o Senhor. Também deixo aqui duas promessas de Deus para você buscar todos os dias. Deuteronômio 20, verso 4, diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar-lhes a vitória. Tá vendo? É o Senhor que vai lutar, não sou eu. Êxodo 14, 14. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Acalmem-se. Vocês lembram daquela passagem do rei Josafá? Que o Senhor derrotou todos os inimigos. Quando eles chegaram para lutar, não tinha com que lutar, porque já estavam todos derrotados. Qual foi a orientação? Orar, jejuar. E colocassem os levitas na frente e louvassem o Senhor. Então, oremos, confiamos e adoremos o nosso Deus, porque essa luta é dele, não é nossa. Gente, eu acho que já está dando, passou de 30 minutos, já está chegando, e o propósito é não passar de 30 minutos. Os outros milagres vou contando aos poucos. Desculpa, é que eu não consigo só contar o caos da minha vida, sem contar também o que eu aprendi com ele. Porque o objetivo maior é conseguir passar as experiências para aprender o que eu aprendi. O Senhor me levou a contar as minhas experiências para te mostrar que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Precisamos aprender a ser fiéis através da obediência, aprender a ter uma fé viva e acreditar que a água irá sair da rocha, que o maná irá cair do céu. Caso contrário, você pode até crer que Ele veio ao mundo e morreu para os pecadores, mas não será fiel quando a perseguição de verdade chegar, porque tudo que você terá serão as promessas na sua mente. E terá que viver apenas a palavra de Deus, sem casa, sem emprego, sem salário, viver pela fé. E desenvolver essa confiança de viver pela fé que o Senhor proverá todas as coisas, só através do exercício diário. Lembram? Nenhum atleta vai para uma competição sem treinar. Nenhum soldado vai para a guerra sem treinar. E nós também não podemos chegar no ápice desse grande conflito, na grande perseguição aos fiéis de Deus, se não formos treinados a confiar e a depender de Deus. Já pensou nisso? Não tem um ditado que diz assim que a gente conhece os verdadeiros amigos nas horas tristes? Eu também digo que só conhecemos os verdadeiros cristãos na hora da prova. Até o próximo vídeo. Até os próximos milagres que o Senhor fez na minha vida. Oremos. Meu Deus amado e santo Pai, obrigada, Senhor, por todas as experiências que o Senhor permitiu que eu passasse, para que hoje pudesse testemunhar do teu amor, da tua grandeza, da tua provisão, dos teus cuidados.
para cada ouvinte, Senhor, que precisa exercitar e desenvolver essa fé confiante. Ajude-nos, Senhor, a continuar caminhando, ainda que não enxergamos nada à nossa frente, ainda que o chão saia debaixo dos nossos pés. Precisamos seguir, Senhor, confiantes, que o Senhor é um Deus cuidador, um Deus que nos guarda, que nos guia. E é na Tua palavra, Senhor, que colocamos toda a nossa esperança, toda a nossa fé, porque o nosso socorro virá do alto. Abençoe a cada um, Senhor. Ajude-o, Senhor, a cada um a compreender as verdades das Tuas promessas. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu